mais uma vez. Quando o Carlos, ou quem está a ministrar aqui, começa com os anúncios, as minhas mãos começam a ficar muito frias, então eu não sei se da próxima vez venho com luvas ou não, para ver se consigo aquecer mais um bocadinho as mãos. Desta vez o Carlos quis apressar um bocadinho, não tivemos 3 músicas, tivemos uma, e então saiu aqui um bocado inesperado. Mas hoje eu gostava de vos falar sobre a obediência e o poder da obediência que tem nas nossas vidas. E muitas das vezes este tema surgiu-me porque muitas das vezes nós ouvimos falar, as pessoas e até nós, que o Senhor não nos ajuda neste passo, o Senhor não nos mostra este caminho, não consigo saber o porquê de o que é que eu devo fazer agora, Senhor ajuda-me, e mesmo assim não temos a resposta ou não conseguimos ter a resposta certa. Muitas das vezes porque não procuramos as pessoas certas ou os conselhos certos, que a Bíblia fala-nos sobre isso, outras das vezes porque não temos uma vida cristã firme. E a vida cristã é composta por vários princípios e costumes que nós devemos ter no nosso dia-a-dia. Devemos ter temor, compromisso, oração, dependência, devemos fugir do pecado, devemos ler, adorar e obedecer. E é sobre esta obediência que eu vou-vos falar hoje e gostava que o Senhor me mostrasse, ou vos mostrasse, um bocado do que eu pensei. Como versículo base, eu abri em Deuteronômio 28, 1 e 2. (28, 1 e 2). Que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Na versão King James fala-nos, em vez de dizer se ouvires a voz do Senhor, diz-nos se finalmente obedeceres a voz do Senhor. E é sobre essa obediência que eu vou-vos falar hoje e gostava que seguissem comigo. Antes de mais nada, eu tentei procurar a origem da palavra obediência e tem origem no latim, que é ob audir. Ob refere-se à atenção e audir refere-se à audição, ou seja, ouvir. Ouvir com atenção. Ou podemos também procurar o significado da obediência em si, que é um compromisso ao cumprir a nossa vontade alheia, ou submissão. E esta obediência é um bocadinho diferente, e quando Deus nos fala sobre a obediência, é um bocadinho diferente da obediência que nós temos nossa, do dia-a-dia. Às vezes o nosso patrão diz-nos, olha, vais fazer isto, e nós vamos chegar contra a nossa vontade, porque senão não recebemos no fim do mês. E então vamos fazê-lo. O nosso pai diz, olha, vais fazer aquilo, e às vezes vamos fazer contra a nossa vontade. Aqui, este obedecer, o Senhor fala-nos de um obedecer com amor, de um obedecer com fé. Que amor e que fé é que nós estamos a falar? Em João 14:15, fala-nos um bocado deste amor que o Senhor quer nesta obediência. Em João 14:15 diz-nos assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se me amardes, implica tu amares, a tua escolha, amar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Falando um bocado aqui da fé, se abrirmos em Isaías, não precisam de abrir, eu abro. Se abrirmos em Isaías 55, 8 e 9, fala-nos um bocado
Exatamente. Fala-nos um bocado desta fé que o Senhor procura nesta obediência. Fala-nos, porque os meus mandamentos não são, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É esta fé que o Senhor quer, uma fé de nós obedecermos sabendo que o Senhor vai nos dar o melhor que Ele tem para nós. Pegando aqui um bocado num dos exemplos bíblicos que nós temos, fica em Gênesis 6:9, de uma pessoa, de um personagem bíblico, que mostrou a sua obediência, apesar de ele nem saber muito bem como é que eu ia fazer, mas ele obedeceu. Em Gênesis 6:9, fala-nos sobre um homem, que diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé foi um dos personagens bíblicos que obedeceu a Deus, apesar de ter todas as suas dificuldades. Ele não sabia construir uma arca, ele nunca tinha visto chuva a cair e certamente que houve montes de dúvidas que ele teve durante esse processo da construção da arca. Porquê que ninguém me ouve? Porquê que o Senhor me escolheu a mim? Porquê que eu pobre coitado, consigo fazer ou vou conseguir fazer? Eu não sei como é que eu vou fazer isto. Mas ele obedeceu, como vemos no versículo 22, que nos diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, ele obedeceu e Deus deu-lhe muito mais, como vemos mais à frente na história de Noé. Deus deu-lhe muito mais, se calhar, do que ele estava à espera. E é sobre esta obediência que nós devemos estar. Quais os benefícios desta obediência? Esta obediência, eu trouxe aqui 3 benefícios, mas há muitos mais. A obediência traz-nos proteção, provisão e aproxima-nos de Deus. A proteção que eu falo, refiro-me ao versículo 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do seu próprio entendimento, do teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os seus caminhos e Ele te endireitará as tuas veredas. Ou seja, a proteção que eu me refiro aqui é, nós ao obedecermos, Deus vai nos conduzir qual seja o caminho correto para as nossas vidas. Protege-nos de tentações, protege-nos de caminhos de destruição, protege-nos disto tudo, a obediência. Mas uma obediência com amor e com fé, não esquecendo. Deus também nos dá provisão e para a provisão eu peguei um bocado num personagem bíblico, num episódio que se passou, que situa-se em Lucas 5 e 6. Lucas 5, versículo 5 e 6. E eu vou ler desde o início para termos aqui um bocado do contexto do que é que se estava a passar. Que nos diz assim: e aconteceu que, refere-se ao Senhor, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezarete e viu estar 2 barcos juntos da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam a lavar as redes. E entretanto, entrando um dos barcos, que era o de Simão, neste caso de Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e que, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as redes. Ou seja, Pedro, apesar de ter pescado, e nós vemos aqui no versículo 5, apesar de ter pescado toda a noite, ele mesmo assim conseguiu, ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Apesar de estar cansado, pescou o tempo todo e não apanhou nada, disse, olha, hoje não é o dia, não vale a pena. Eu podia dizer, não vale a pena, Senhor, olha, eu vou-lhe levar para a praia, eu vou descansar, que já estive a trabalhar a noite toda, e pronto. E não colhia esta quantidade de peixes toda. O Senhor dá-nos mais, e quando eu falo de provisão, dá-nos mais do que nós pedimos. Pedro certamente naquele dia foi para pescar 2 ou 3 peixes e chegou a casa com um saco grande de peixe. Deus dá-nos bênçãos intermináveis se nós o obedecermos, sempre com amor e com fé. Quando se fala de outro aspecto de vantagens e benefícios que nós temos, é a aproximação que nós temos com Deus e ganhamos com Deus. Esta aproximação é semelhante à aproximação de um filho com um pai, quando o pai diz, olha, vai fazer aquilo, e ele faz com amor, ele vai com amor, e com amor eu refiro-me do pai referir, olha, quando ele lavar a louça, tens de limpar a louça. E a próxima vez não é preciso falar que ele vai limpar a louça. Porquê? Porque o filho obedeceu ao pai e compreendeu com amor. E é este amor que aproxima o pai do filho. E também nós, filhos, aproximamos-nos do pai. Quando o pai diz para nós fazermos isto e nós fazermos com amor e da próxima vez ele não precisa de nos corrigir outra vez, nós aproximamos-nos muito mais de Deus. Para referir aqui algumas desvantagens, se alguém está a pensar desobedecer, vou referir aqui também algumas desvantagens. Eu podia estar a procurar versículos da Bíblia separados, mas Deus deu-nos uma grande ajuda com muitas histórias bíblicas, pessoas que desobedeceram. E nós não somos diferentes, todas estas pessoas do que eu vou falar aqui, nós somos exatamente iguais e desobedecemos diariamente, assim como eles desobedecem. Vemos as consequências que ele traz e nós, se calhar, ainda não vimos as consequências que nos trouxe a desobediência. Quando nós falamos em desobediência, eu lembro-me sempre de Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e desobedeceram com consciência. Desobedeceram e isso trouxe o pecado ao mundo. Vemos em Gênesis 3. Jonas, outro personagem bíblico que desobedeceu ao Senhor. A sua desobediência foi fugir da palavra do Senhor, do chamado do Senhor, e nós vemos as consequências que isso trouxe para ele próprio e para as pessoas que estavam no barco. Jonas, a sua desobediência levou a consequência também e levou as outras pessoas de arrasto. E isto é muito grave relativamente a nós também. Quando desobedecemos, às vezes não nos afeta só a nós as suas consequências, mas também afeta os outros. Isso leva-nos um caminho mau. Vemos que Jonas foi para a barriga do peixe. Saúl também desobedeceu ao Senhor e perdeu o trono de Israel. Vemos em 1 Samuel 15, 22 e 23. Referindo aqui o povo de Israel, também vemos que o povo de Israel desobedeceu ao Senhor e trouxe a separação do Senhor do povo de Israel. Em Isaías 59, 2, fala-nos sobre isso. A mulher de Ló, outro dos exemplos, ela transformou-se numa estátua de sal por desobedecer a ordem do Senhor. Vemos em Gênesis 19, 26. Podia continuar aqui com muitos mais e depois até chegarmos a nós, podia dizer eu, Lucas, desobedeci nisto e as consequências foram estas, Nando desobedeceu nisto, as consequências foram estas, mas terminando aqui só para dizer que a carne que nós temos pecaminosa acaba por nos fazer desobedecer. Muitas das vezes, como vemos aqui o exemplo se calhar de Saúl, ou o exemplo de Jonas, ou o exemplo de Adão e Eva, eram tementes ao Senhor, mas a sua carne pecaminosa levou-os a pecar e a desobedecer ao Senhor. Como combater esta nossa carne pecaminosa? Precisamos de um coração obediente. Eu trouxe 3 aspectos para nós fortalecermos estes 3 aspectos, para nós termos um coração mais obediente. Ter um coração obediente, temos de conhecer bem a palavra do Senhor. Saber onde
é que devemos estar mais focados, onde devemos atuar da melhor maneira e o que fazer em certas circunstâncias. A Bíblia fala-nos sobre a ansiedade, quando estamos ansiosos, o que devemos fazer. A Bíblia fala-nos sobre, se nós pecarmos, o que devemos fazer, como é que devemos agir nestas circunstâncias, e mesmo com personagens bíblicos podemos aprender todas as suas escrituras. E conhecer bem a palavra do Senhor passa também por estar aqui no estudo bíblico. Passa por conhecer o que devemos fazer, o que é que a Bíblia nos refere neste texto é referente também, podemos fazer ligação com este, é paralelo, ajuda-nos a perceber. Isto é conhecer bem a palavra do Senhor. O Senhor também nos fala para nós termos um coração obediente, é um coração pronto a aprender. Se o meu pai me disser, olha, isto não se faz assim, tem de se fazer assim, 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 eu tenho de estar pronto a aprender. Saber que estou mal e saber que tenho de corrigir esse aspecto. Tenho de estar pronto a aprender. Em Provérbios 3, 11 e 12, Provérbios 3, 11 e 12, fala-nos um bocado sobre esta repreensão e o coração pronto a aprender. Provérbios 3, 11 e 12. Diz-nos assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem o ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, esta repreensão, nós não podemos tomar esta repreensão como, Senhor, deixa estar que eu cuido desta parte. Esta parte eu já sei como é que funciona, já correu bem da última vez, vai correr bem agora, de certeza. Não, nós temos de estar sempre com o coração pronto a aprender, pronto a melhorar todos os aspectos que o Senhor nos diz que devemos fazê-lo. Outro dos aspectos que nós devemos ter é um coração, para ter um coração obediente, é andar em fé. E andar em fé, eu refiro-me que às vezes a obediência não nos faz sentido sempre. Ou seja, o Senhor diz, olha, vais tomar este passo. E às vezes não nos faz muito sentido. Mas o Senhor tem segundas intenções para o nosso coração. E vemos, vou contar aqui uma história. A história passa-se muito, muito antes de qualquer nós existir. Não é verídica. E então fala de um rapaz, ou de um homem, que morava no monte. E ao lado da casa dele tinha uma rocha. Já vamos saber porque é que a rocha é importante. E então o homem estava a descer pelo monte abaixo para ir ao rio, e a meio do caminho ele estava naqueles dias em que andava desanimado, fraco, sem motivo de vida nenhum, mas ele confiava no Senhor. E então, dia a dia, ia tomando as suas decisões, e estava sempre desanimado. E então estava a descer o rio e orava ao Senhor no início da descida, e dizia, olha, Senhor, ajude-me, estou desanimado, fraco, não tenho motivação nenhuma, por favor, ajude-me. E a meio apareceu o Senhor e disse-lhe, olha, sei que estás desanimado, ouvi as tuas orações e tenho uma missão para ti. E ele, então, Senhor, diga-me, eu vou cumprir, qualquer que seja, eu vou cumprir. Ele disse, olha, estás a ver a rocha ao lado da tua casa? Vais empurrá-la todos os dias, 1 hora por dia, vais empurrá-la para ela cair do monte abaixo. Ele, Senhor, eu vou empurrar a rocha? Ele, sim, vais empurrar a rocha. E ele então subiu outra vez e passou-se um dia e ele 1 hora ali a empurrar a rocha, nada. Passou-se 2 dias, ele a empurrar a rocha, nada. 2, 3, 1 semana, chegou um mês e ele já estava a começar a desanimar outra vez. Ele, fogo, a rocha ainda não mexeu, não mexe, a rocha não mexe. E então, orou outra vez ao Senhor e foi ao rio. Ao descer, o Senhor apareceu-lhe outra vez e disse, então, o que é que se passa? Estavas a reclamar? E ele assim, Senhor, eu estou a empurrar a rocha dia após dia, 1 hora, como o Senhor disse que fez, que para eu fazer, e a rocha ainda não se mexeu, nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Ele disse assim, olha, quando eu te mandei empurrar a rocha, estavas desanimado, estavas fraco, não tinhas motivação. E agora olha para ti, estás forte, tens motivação,
Todos os dias estás lá dedicado e dás o teu máximo. Às vezes o Senhor age assim connosco. Nós temos um objetivo, que era mandar a rocha lá para baixo, e o Senhor trabalhou de outra maneira. Deu motivação e deu-lhe força para que ele pudesse aguentar o dia a dia. Com isto, é só mesmo para concluir. Vamos abrir em Josué, capítulo 22, 15. Não, desculpa, 24, 15. Que nos fala um bocado de como devemos obedecer e o último parâmetro da obediência. Que nos diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem serveis. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo mostra-nos que a obediência e o serviço ao Senhor é uma escolha. Ele diz-nos, no início do versículo, diz-nos: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Ou seja, nós temos de escolher obedecer ao Senhor. Escolher obedecer ao Senhor por amor e com fé. Isto tudo que eu vos falei hoje trata-se de uma escolha. Se nós escolhemos ou não obedecer ao Senhor. Se nós escolhemos ou não ter um coração obediente. Se nós escolhemos ou não ter uma vida cristã, um dos parâmetros da vida cristã, cheque. Esta obediência não é um fardo, mas sim um privilégio que nos traz proteção, bênção e leva-nos mais perto do Senhor. Quando a Bíblia fala-nos sobre a obediência, fala-nos sempre com esta obediência ao Senhor com amor. É preciso nós termos amor e compreendermos o que nós vamos fazer e olharmos para trás e dizermos: não, esta foi a melhor escolha. Esta foi a escolha do Senhor. Que nós, irmãos, a nossa igreja possa ser conhecida como uma igreja que escolheu obedecer ao Senhor. Que nós possamos ter cada passo no nosso dia-a-dia possa ser de escolha de obedecer ao Senhor. Nós escolhemos. Pode não ser confortável para nós, mas nós vamos escolher obedecer ao Senhor. Que o Senhor nos ajude no resto deste domingo.